Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos começar o nosso estudo aqui em Apocalipse, capítulo 6, do versículo 12. A gente vai estudar também o capítulo 7. Aqui é a abertura do sexto selo. É bem grande, tem muita explicação. Eu não vou compartilhar versículo por versículo, porque é muita coisa e aí vai ficar muito extensa a mensagem. Então eu escolhi alguns versículos para estar compartilhando. Esses versículos que eu escolhi são versículos que têm simbolismo. E aí, explicando os símbolos, quando você lê o capítulo todo, você vai entender melhor se você sabe o significado do símbolo, tá bom? Então vamos lá. Se fosse para mim fazer um resumo do sexto selo aqui, o que é mais importante, eu acredito que eu falaria sobre a pregação do evangelho. O que é dito aqui é que por meio da pregação do evangelho, por meio do sacerdócio, toda a humanidade pode ser salva por obediência às leis e ordenanças do Evangelho. Então, por meio da pregação do Evangelho, no sexto selo começa então a pregação do Evangelho a todas as povos, línguas, nações, a todos os povos. Antes o Evangelho era restrito à casa de Israel, agora não mais, tá bom? Então, esse Evangelho se espalhou. Então, por meio dessa mensagem, aqui do sexto selo, a gente consegue perceber que a pregação do Evangelho possibilita com que todas as pessoas possam retornar e ser semelhante ao Senhor, tá bom? É isso, retornar à presença de Deus. Vamos lá. Então seria do capítulo 6 aqui, de Apocalipse, do versículo 12 até o capítulo 7 todo. Mas eu vou ler só alguns versículos. Por exemplo, o versículo 15 diz assim: E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todos os servos, e todos os homens livres se esconderão nas cavernas, nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: Caiam sobre nós, e esconde-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono da ira do Cordeiro. Então, aqui, né, eles estão mencionando sobre a segunda vinda de Jesus Cristo, o sentimento que essas pessoas vão ter, que não estão vivendo os mandamentos, eles vão ter o desejo de ordenar que montanhas caiam sobre eles para se esconder da presença do Senhor. Tá bom? Então é um sentimento horrível que está descrevendo aqui. No capítulo 7, eu vou ler o versículo 1 aqui, que diz o seguinte: E depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra. Bom, aqui a palavra, o número 4, tá bom? Ele simboliza a terra, né? Os 4 cantos da terra. A terra não é quadrada, mas ela é simbolizada pelos 4 cantos. Em alguns templos, né, na entrada do templo, a gente vê um símbolo ali de um quadrado e um círculo em volta, né? O círculo representa o céu. O quadrado, a terra, ela é representada pelo quadrado por causa dos 4 cantos da terra, né? Ou seja, norte, sul, leste, oeste, né? Nós podemos dividir dessa maneira. Então, o número 4, ele representa a terra, tá bom? Mais uma coisa que o número 4 representa é nós, né? A humanidade, tá bom? A humanidade é representada pelo número 4. Já Deus, né, tem a trindade, então é o número 3. E aí, somando 4, né, a humanidade, com 3 dá 7. O número 7 é a perfeição. Tá bom? Então aqui está falando de 4 anjos que sobre os 4 cantos da terra, significa de todos os lados aqui. O que esses anjos estão fazendo? Ele está falando aqui, ó, que retinham os 4 ventos da terra, que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Aqui ele está falando da catástrofes, né, e acontecimentos que deveriam vir sobre a terra, e esses 4 anjos estão retendo essas catástrofes aqui. Por quê? Porque ainda não chegou o momento e o Senhor está dando tempo para nós nos arrependermos e se voltarmos para Ele, tá bom? Então, mais para frente aqui vai falando que esses ventos, né, isso aqui seriam catástrofes que vão vir sobre a terra, mas esses anjos estão segurando, né? É uma maneira simbólica dizendo aqui que o Senhor está esperando as pessoas se arrepender, para que nós se voltemos para o Senhor. O versículo aqui 4, né? Ele diz assim, ele fala o motivo, né? Porque ele está segurando essas catástrofes. O versículo 4 diz: E ouvi o número dos selados, e foram 144 mil selados, e todas as tribos e filhos de Israel. Bom, então aqui o motivo dele estar segurando esses ventos
é porque ele quer salvar a maior número de pessoas possível. E aqui fala sobre 144 mil selados pelo Espírito, tendo feito o convênio com o Senhor. Aqui a escritura é bem clara, né, que esses 144 mil aqui são os filhos de Israel, né? Nós devemos levar em conta que quando nós nos batizamos, nós entramos para a casa de Israel e somos adotados por uma das 12 tribos de Israel. Para você saber qual tribo você pertence, você precisa tirar uma bênção patriarcal, para você saber qual das tribos você pertence. Mas aqui faz sentido, né? É fazendo convênio com o Senhor que nós somos salvos. Lembrando, né, que a casa de Israel não é a casa sanguínea, né? A linhagem sanguínea. Conforme o apóstolo Paulo falou, né, é aquele que vive os mandamentos, tá bom? É aqueles que é no interior e não no exterior, tá bom? Então vamos lá, continuando aqui, ele vai citar as tribos seladas aqui. Ele falou 144 mil. Da onde saiu esse número? Ele fala aqui 12 mil de cada tribo. Então ele fala aqui, ó, 12 mil da tribo de Judá, 12 mil selados. Da tribo de Ruben, 12 mil selados. Da tribo de Gade, 12 mil selados. Da tribo de Azer, 12 mil selados. Da tribo de Naphtali, 12 mil selados. Da tribo de Manassés, 12 mil selados. Da tribo de Simeão, 12 mil selados. Da tribo de Levi, 12 mil selados. Da tribo de Isacar, 12 mil selados. Da tribo de Zebulon, 12 mil selados. Da tribo de José, 12 mil selados. Da tribo de Benjamim, 12 mil selados. Bom, vocês devem ter visto aqui que falou o nome de 12 tribos, tá bom? E faltou falar o nome de duas aqui. Não foi mencionado a tribo de Dan e não foi mencionado a tribo de Efraim, tá bom? Sobre esses 144 mil selados. Esses 144 mil aqui significa os 144 mil salvos, selados para o Senhor, tá bom? Então é isso. Mas isso não significa que é uma predestinação. E nem também que de cada tribo vai salvar só 12 mil. Tá bom? Depois de 12 mil, outra, agora não pode mais que já está lotado, né? O céu só vai até isso aqui. Não. Então, isso aqui são coisas simbólicas que nós devemos entender, tá bom? Por exemplo, como se chegou nesse número 12 mil aqui? Nesse número 12 mil e depois no número 144 mil. Por que o número 12 mil? O número 12, ele representa o sacerdócio. É a autoridade do sacerdócio. Então, é por meio do sacerdócio. Agora, o número 10, tá bom? Significa totalidade. Então, é 10 vezes 10 vezes 10. É repetido 3 vezes. Por quê? No grego não tem uma palavra chamada superlativo. Superlativo é você... Deixa eu pegar o significado que eu coloquei aqui na escritura. Quer ver? Superlativo. Aqui, superlativo. Diz assim, ó, que exprime uma qualidade em um grau muito elevado, mais elevado ou mais elevado. Significa pegar algo e elevar ele, né? Fazer ele tornar-se mais elevado. Por exemplo, frequentemente no Velho Testamento, você vê a palavra se referindo ao Senhor, dizendo santo, 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 repetido 3 vezes. Porque no hebraico não existe esse superlativo, no sentido de santíssimo. Não existe a palavra santíssimo. Então, para falar a palavra santíssimo, ele vai falar santo, santo, santo. Ou seja, 3 vezes para dar o total. O mesmo acontece com o número 10 aqui, tá bom? Então, o número 10 significa totalidade. Então, ele pega 10, 10, 10, ou 10 vezes 10, dá 100. 10, aí 100 vezes 10 de novo, 1000. Então, por daí que sai esse 1000. E o 12 é o sacerdócio. Então, 12 mil, significando que são a totalidade, não um número exato, 12 mil só que vão ser selados e vão ser salvos, mas a totalidade. E aí, então, os 144 mil começa a somar sobre isso, 12 mil de cada tribo, né? Aí você vai somando 12 mil, 12 mil, 12 mil. Quando chegar no número de 12 das tribos de Israel, vai dar 144 mil selados, tá bom? Então, é assim que chega aqui no número 144 mil. Então, aqui, conforme eu falei, não significa que vão ser só 144 mil os salvos, tá bom? Então aqui é um número simbólico, mas representa que por meio do sacerdócio,
a totalidade das pessoas podem ser salvas fazendo o convênio com o Senhor. Tá bom? É isso que representa aqui. Eu mencionei aqui também que duas tribos não foram mencionadas nesses salvos aqui, a tribo de Dan e a tribo de Efraim, tá bom? Então essas tribos estão fora, não vão poder ser salvas? Não. Por causa do número 12, que representa o sacerdócio, então a gente pode ver aqui que tirou fora a tribo de Dan e a tribo de Efraim. Na verdade, se você olhar, vai falar da tribo de José. E José, na verdade, não é uma tribo. A tribo de José, os filhos de José foram adotados, né, por Jacó, e aí ficou Efraim e Manassés. Então, ao invés de nós termos 12 tribos, né, nós temos, na verdade, 13 tribos. São 13 tribos aqui, né? Então, José não é uma tribo. Se você recebeu sua bênção patriarcal, e já acontece, a pessoa receber a bênção patriarcal e falar que ela é da tribo de José. E aí o que acontece? Mais futuramente vai ser lhe revelado se você é da tribo sendo de José, se você é da tribo de Manassés ou se é da tribo de Efraim, tá bom? Então no total são 13 tribos. Outra coisa também, a tribo de Dan não está fora, né? Tem muita gente que fica conjecturando, olha, é por meio da tribo de Dan que vai vir o anticristo, por isso ficou fora, é por causa de um pecado que ele cometeu, que está lá no Velho Testamento. Todas as tribos cometeram pecado, idolatria, não tem nada a ver isso, tá bom? A tribo de Dan, ela está inclusa junto como se fosse a de Efraim, porque Efraim, né, representado pela tribo de José aqui, no caso, né, porque o nome Efraim também não está aqui, representado por José, simboliza todas as outras tribos, porque ele é o primogênito das tribos, tá bom? Então ele recebeu o encargo de liderança sobre todas as 12 tribos de Israel. Então a tribo de Efraim representa as outras tribos. Um exemplo disso é o templo. No templo nós temos a pia batismal. E a pia batismal é colocada sobre 12 bois. Cada tribo ela tem um símbolo que representa aquela tribo, tá bom? E a tribo de Efraim é o boi selvagem. Então, na pia batismal a gente vê colocado 12 bois, né? E cada boi representa uma tribo, só que cada tribo tem um diferente, né? Um símbolo diferente. Por exemplo, Judá, ele é o leão, tá bom? Então não tá lá um leão, mas é representado lá como Judá também tá um boi. Dan, né? O símbolo de Dan é uma serpente, mas também está representado pelo boi. Por quê? Porque Efraim, ele recebeu, né, a primogenitura. Então ele preside a pregação do evangelho nesses últimos dias, preside o evangelho nesses últimos dias, tá bom? Então é isso que significa. Então, na verdade, não tem nenhuma das 12 tribos fora aqui. Todas as tribos estão incluídas, tá bom? Isso também tem no Velho Testamento, né? Eu separei aqui a escritura só rapidinho para vocês. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 4, versículo 3. Aqui é quando Salomão ele está construindo o templo e ele faz uma pia batismal, tá bom? E nessa pia é a mesma coisa que tem nos templos hoje. É colocado sobre 12 bois, e aqui é citado, né? 3 olhando para o norte, 3 para o oeste, e assim por diante, né? Isso também está lá em 1 Reis, capítulo 7, versículo 25. Eu vou ler rapidamente aqui, tá? Para nós termos mais conhecimento, ó. Também falando sobre essa mesma pia batismal colocada sobre 12 bois, esse simbolismo. Então, simbolizava as 12 tribos de Israel. Diz aqui, ó. E firmava-se sobre 12 bois. 3 olhavam para o norte, 3 olhavam para o ocidente, 3 olhavam para o sul e 3 olhavam para o oriente. E o mar estava posto sobre eles, ou seja, a pia, né, fundida com água dentro, né, que servia para abluções, para batismo. E todas as suas partes superiores para dentro, estava para o lado de dentro, ou seja, a parte traseira do boi era para o lado de dentro, né? A parte de fora ficava para fora ali. Era isso, né? E a pia batismal ficava em cima desse boi aqui, tá bom? Então, mais uma vez aqui repetindo, o número 12, então, representa o número do sacerdócio. Então, quando falo 144 mil que são selados,
está incluído aqui o número 12 do sacerdócio. Por meio do sacerdócio, por meio de fazer convênio com o Senhor, todos podem ser selados e voltar à presença de Deus. É isso que significa aqui. O número 10 eu falei que significa totalidade, aqui ele está no modo superlativo, né? 3 vezes, por isso que dá ali 12 mil. Então é apenas exemplos, né, da maneira que o Senhor vai falando aqui. Vamos continuar aqui, ó, versículo 9. Versículo 9 diz assim: E depois dessas coisas, olhei, e eis uma grande multidão, da qual ninguém podia contar, e todas as nações, tribos, povos e línguas estavam diante do trono, perante o Cordeiro, trajando os vestes brancas, com palmas nas suas mãos. Então aqui cita, né, que esse evangelho é pregado a todas as nações, tribos e línguas, e por meio do sacerdócio, por meio dessas ordenanças, as pessoas podem fazer convênio com Deus e voltar à presença de Deus. Então, esse seria um resumo aqui do sexto selo, tá bom? E aqui fala também que eles estariam vestidos com vestes brancas, porque fazem convênio com Deus no templo. E aqui fala com palmas nas mãos. Esse palmas aqui, né, não é de bater palma, não. É ramo de palmeira, tá bom? Aqui é um simbolismo igual Jesus Cristo, quando entrou, né, em Jerusalém, e ele foi saudado ali como rei, também escrito lá em João capítulo 12, versículo 12, tá bom? Falando sobre a festa em Jerusalém, Jesus Cristo foi recebido, né, como um rei ali, montado sobre o jumentinho. Versículo 13 diz assim: E um dos anciãos respondeu dizendo: Eis que estão esses que estão vestidos de branco, quem são? De onde vêm? Ele faz uma pergunta, né? Esses que estão adorando a Deus, que foram salvos, selados, né? Que estão aí cantando ao Senhor, quem são esses? Ele pergunta para João, né? João rebate a pergunta, né? Ele diz assim: Senhor, tu sabes. E ele disse, né? Estes são os que vieram de grande tribulações e lavaram suas vestes e branquearam-a no sangue do Cordeiro, por meio, né, da expiação de Jesus Cristo, por meio de aceitar o seu sacrifício, por meio de fazer ser batizado, fazendo um convênio. Então, esses vieram de grande tribulação, venceram o mundo, deixaram as coisas do mundo e se voltaram para o Senhor. Por isso que eles vão voltar ao Senhor e vão estar com as suas vestes lavadas. Bom, o sangue, na verdade, ele mancha, né, uma roupa. Mas isso é o meu sangue, o seu sangue. O sangue de Cristo, ele é purificador, tá bom? É o único sangue que serve para nos limpar. Ele tira qualquer mancha. Versículo 15 aqui. Por isso estão diante do trono de Deus. Por quê? Porque somos lavados, purificados por meio do sangue de Jesus Cristo. E o servem de dia e de noite no seu templo, né? Na época do Novo, do Velho Testamento aqui, o templo ele não funcionava à noite, né? Aqui é uma visão pro futuro. Na nossa época, nós funcionamos o templo à noite. Eu gosto muito do Alerdir Barbour, que foi o meu presidente de missão. Ele foi presidente do templo aqui de São Paulo também. E o templo de São Paulo foi o primeiro templo a funcionar 24 horas, tá bom? Toda sexta-feira, né, na época que o presidente Barbour, né, ele era presidente do templo, sexta-feira o templo não fechava. A gente ia para o templo sexta-feira e virava à noite. De manhã já virava o turno e a gente estava lá, passava em várias sessões e passava trabalhando no templo ali o tempo todo, né? Então na sexta-feira o templo não sonhava. Não sonhava não fechava, né? Eu achava bem interessante isso. E aí provavelmente João deve ter visto o Templo de São Paulo, né? Trabalhando 24 horas aí. Claro, já trocou a presidência, hoje em dia já não funciona 24 horas o templo, tá bom? Mas todos os templos funcionam à noite também. Vamos continuar aqui, para finalizar, versículo 16 e o 17. Já deu tempo aí, aliás. Diz assim, ó. Não mais terão fome, nem mais terão sede, nem sol, nem calor algum cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhes servirá de guia para as fontes de águas vivas, né? E o Deus enxugará de seus olhos toda a lágrima. Ou seja, Deus ele é suficiente na nossa vida. A gente não vai sentir falta de nada, porque Deus ele preenche todas as coisas na nossa vida. Quando nós se voltamos para ele, ele preenche todas as coisas na nossa vida. A gente não vai sentir falta de nada, tá bom?
Então, é isso, né? Essa é a mensagem que eu quero compartilhar com vocês hoje. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã. Se ficou alguma pergunta, né? Ah, eu não entendi isso que você falou, pode mandar a mensagem no meu WhatsApp, eu sempre deixo aí no final da descrição do vídeo. Manda áudio, não manda escrito não, que é mais difícil de eu tá lendo, tá bom? Então mandem um áudio aí que se eu souber a resposta, eu explico novamente, né? Assisto essa mensagem outra vez se você não entendeu, tá bom? Mas tudo isso que tem um simbolismo. Se você ler novamente, entendendo o simbolismo, se você ler novamente o capítulo, você vai ter um conhecimento mais amplo do que João está falando aqui, tá bom? Deixo essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.